tão manhoso que não é cordeiro, é raposo. O poeta Manuel Bandeira tinha um amigo, escritor, que eu também conheci, chamado Otto. E o Manuel Bandeira dizia assim: Otto, que nome redondo, é um nome capicua, vais ter de rebolar para o encheres. E portanto, às vezes o nome pode não coincidir com a coisa, com a pessoa. Às vezes o nome é ridículo. Às vezes o nome é sugestivo para coisas de fora. Mas às vezes os nomes coincidem, é isso que devia ser sempre. O nome corresponder à coisa ou à pessoa. No caso concreto, o nome de José Marmelo e Silva ajusta-se à perfeição ao nome de uma biblioteca, a uma biblioteca. Porquê? Primeiro porque José Marmelo e Silva foi sempre um homem de livros. Como estudante no Paúl, no Fundão, na Covilhã, em Castelo Branco, em Coimbra, onde iniciou o seu curso, em Lisboa, onde o terminou. Depois, é preciso, falando nestas cidades, é preciso lembrar que se ajusta porque o nome de José Marmelo e Silva é o de um espinhense de coração. Ele não nasceu aqui. Ele nasceu numa terra da Serra da Estrela, Paúl, que era uma terra de camponeses, de ganhões, de cultivadores de terras, de donos de moinhos. E José Marmelo e Silva nasceu num moinho, não foi numa casa qualquer, foi num moinho, junto da Ribeira do Paúl, Ribeira de Caia. Era uma terra onde a generalidade das pessoas, eu conheço bem, e conheço bem de tempos, alguns tempos recuados, da minha infância, era uma terra de gente remediada ou pobre, como eram os camponeses todos naquele tempo. E lá, às vezes, não eram camponeses, mas eram resineiros, eram almocreves, eram farrapeiros. Ainda ontem eu vi um grupo de folclore do Paúl cantar a minha farrapeira, a minha farrapeirona. Bom, mas ele, depois de passar por algumas cidades, aterrou aqui em 1989, quando era oficial em Aveiro, no RI, no Regimento de Infantaria de Aveiro. Foi convidado para vir aqui ensinar em 1939 e ele nasceu em 1911. E aqui conheceu uma espinhense que eu quero saudar nesta ocasião, a senhora Dona Marcolina, filha de um industrial que está aqui, sorridente e muito viva na sua probatividade, e eu desejo longa vida. Casou aqui com a filha de um industrial de Espinho, muito conhecido, e depois continuou a tropa na Madeira e veio, já casado, instalar-se aqui na Rua 18 e na Rua 16 de Espinho, onde, aliás, exercia a sua profissão de professor. E aí está um outro motivo para dizermos que Marmelo era um homem de livros. Ele era professor, foi co-diretor do Colégio de São Luís e seria professor na Escola Manuel Laranjeira, depois também ser professor em várias cidades do país, desde Olhão, Itavira, até Oliveira das Meias. Mas foi aqui que ele assentou raízes, que ele criou 2 filhos, que ele exerceu uma ação importante sobre gerações e gerações. Ele dizia, já em 1968, e ele faleceu em 1991, dizia que já tinha mais de 50 mil horas de trabalho letivo e já tinha ensinado a mais de 5 mil estudantes. Ele ensinaria ainda por vários anos e, portanto, isso diz bem da ação que ele teve aqui sobre gente daqui, sobre as novas gerações daqui. Mas depois, e principalmente, José Marmelo e Silva é um homem de livros porque foi um escritor. Escritor de poucos livros, aliás. Mas ele foi o primeiro a lembrar
o que devia aborrecer muita gente hoje que faz comércio de livros, que escreve livros como quem... A expressão popular é como quem mija, mas está bem. E, portanto, ele escreveu poucos livros, mas que livros? Ele iniciou a sua carreira literária em 1932 com um livro de pequenos contos, mas logo em 1937 ele sairia com um livro que seria unanimemente celebrado por toda a crítica, por todos os escritores de então de importância, chamado Sedução. Foi saudado na altura por gente como José Régio, como João Gaspar Simões, como Vitorino Mésio, etc. E esse livro definiu como um escritor de qualidade especial, marcado um pouco pela influência de Aquilino Ribeiro e dessa de Queiroz, mas com um voo que se adiantava aos escritores do seu tempo e da sua geração dita neorrealista. Mas ele escrevia, pelo menos, escrevia outros livros, como livros de contos, reunidos em O Ser e o Ter, ou Anquilose, ou Depoimento, ou novelas, contos e contos-novelas, e, finalmente, o romance de desnudez uivante. Particularmente, 3 destes livros são aquilo que podíamos dizer obras-primas da ficção portuguesa, e assim foram definidos por gente como José Saramago, que é Sedução, que é Depoimento e que é o adolescente, que depois se chamou Adolescente Agrilhoado. Nesses livros nós deparamos com alguns elementos estruturais e comuns. São livros que se ligam muito à autobiografia, à biografia de José Barbelo e Silva, cuja ação se passa ou na sua aldeia rural, da Serra da Estrela, ou que se passam em quartéis, casernas ou em espaços militares que ele frequentou em Mafra, o Depoimento, ou Desnudez uivante na Madeira, e em Anquilose fala também do regimento de Aveiro, mas são livros que falam de espaços também portugueses por onde ele andou, seja o da Beira a que ele pertencia, seja o do seminário do Fundão que ele frequentou, seja o desta zona aqui, Costa Nova, Espinho, Aveiro, Porto, onde ele viveu, e portanto o espaço é bem um espaço de José Barbelo e Silva, extensível à Ilha da Madeira, e são livros onde os personagens e as ações se ligam bem aos ideais de José Barbelo e Silva. Ideais humanos, ideais sociais e ideais pedagógicos. José Barbelo e Silva quis sempre assumir um papel de pedagogo, de fundador e diretor de colégios na Madeira ou aqui, e de responsável por uma pedagogia de tipo clássico, isto é, da melhor qualidade. Clássico quer dizer a letra de primeira classe. E ele tem uma frase num conto chamado Ladrão, que é um conto oportuno em que a metáfora do ladrão se aplica perfeitamente aos nossos dias, em que há tantos, até aí o pequeno ladrão de casas ou de automóveis, que ultimamente prolifera às vezes à volta da droga, não é? Mas também o ladrão que se conhece, o alto ladrão de bancos ou da política, não é? E nesse conto ele tem uma frase que diz assim: é preciso pensar mais na educação do que no dinheiro. É preciso pensar mais na educação do que no dinheiro. Porque um país bem educado certamente não fabrica ladrões. Mas é, portanto, o escritor que traz para a sua literatura 2 mundos ou 3 mundos muito bem sugeridos, porque ele não é um escritor do tipo descritivo, derramado, e isso é uma qualidade do seu estilo.
Ele é um escritor que sugere mais do que diz. É um escritor que não faz grandes descrições, que só faz pequenas notas que nos permitem, ou permitem ao leitor reconstruir toda a atmosfera. É um escritor sintético e, sob esse aspecto, é um escritor poético, que se aproxima do poeta, ele também fez poesia, ou que se aproxima do escritor moderno, muito solto, muito desenvolto, muito veloz, e nós também vemos em termos de velocidades. Mas o seu mundo, podemos dizê-lo, que se centra em 3 cenários típicos: é a aldeia, é o internato, seja seminário, seja a caserna, ou é o mundo. E esses 3 cenários servem para exemplificar ou para dar conta dos limites que cada cidadão tem, ou o cidadão português tem, numa sociedade às vezes muito hipócrita e muito reprimida. Ele escreve num tempo salazarento de grande repressão, independentemente de estar no seminário ou na caserna. Ele foi vítima da censura. O nome dele não podia aparecer nos jornais onde ele começou a colaborar, jornais da Covilhã e de Castelo Branco. A censura proibiu, como fez a vários escritores, a Oscar Lopes e a outros, proibiu até que o seu nome aparecesse nos jornais. E, portanto, ele conheceu bem até essa perseguição, não sendo ele propriamente aquele que chamaríamos um militante político, mas era um militante social, era um militante de causas nobres da humanidade. E, portanto, é contra os limites do homem que a sua literatura se ergue. Na aldeia, dominada pelo padre ou por 2, 3 grandes senhores feudais, no seminário, onde a repressão ideológica e sexual era violenta, e nas cidades, fosse Coimbra, fosse Castelo Branco ou Lisboa, nas cidades onde, sobretudo, os mais humildes tinham limites de toda a espécie. E é desses homens explorados que ele fala, mas diríamos que ele projeta um personagem especial que mostra bem as suas preocupações pedagógicas e que é, no fundo, um alter ego dele próprio, Marmelo, que sentiu na carne, portanto, os limites da aldeia, ou do seminário, ou da caserna, ou da sociedade. Esse personagem é um adolescente que está mais bem ou mais extensamente delineado no romance que começou por chamar, ou na novela romance que começou por chamar Adolescente, e que depois passou a chamar-se Adolescente Agarilhoado, e que inspirou outra obra-prima da literatura portuguesa contemporânea, que é A Manhã Submersa, de Virgílio Ferreira, que fala do mesmo seminário onde ambos andaram e onde ambos se conheceram, embora Virgílio fosse mais novo que ele. O Adolescente Agarilhoado é um seminarista à partida que está confinado às paredes do seminário, como um militar está confinado às paredes da caserna e às exigências da guerra possível. E ele escreveu também no tempo da guerra, no tempo da Segunda Guerra Mundial e no tempo da Guerra de Espanha. Aqui bem perto, e em Espinho e na Figueira da Foz, sentiu-se bem o que era a Guerra Civil Espanhola, por exemplo. Pois bem, o Adolescente Agarilhoado é um jovem pobre, humilde, modesto, que aliás só pôde estudar porque foi para o seminário, que sai do seio familiar, que nunca poderá compreender porque os pais são pobres, humildes, analfabetos,